Pessoal, aqui é o Dr. Márcio Braga, vim aqui falar então sobre a posse e porte de arma, correto? Vamos falar aqui quais são os requisitos para posse de arma de fogo. Quais são os requisitos? Residência fixa, comprovante de residência, comprovante dos últimos 5 anos. Também a declaração de que você possui um local seguro para você ter a sua arma, para que outras pessoas assim não venham a acessar. Certidões criminais da Justiça Federal, da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, todas as certidões criminais, tá? Essas que eu tô falando, não é, por exemplo, o criminal. Vou dar um exemplo aqui. O criminal não é aquele que você votou nas últimas eleições e que você não está em dia com a parte civil, né? Mas sim a questão criminal aplicado à certidão eleitoral aqui. Por exemplo, se você responde a um processo por crime eleitoral, você não vai poder possuir, adquirir arma de fogo. Então, outros requisitos aqui. Não responder a inquérito policial ou processo criminal, certo? Não responder a processo criminal, nem inquérito policial, correto? Outra coisa é ter uma ocupação lícita. O que vem a ser a ocupação lícita? Você não é empregado, então você não tem emprego. Mas a sua ocupação pode ser lícita se você for autônomo, produtor rural. Tem muito produtor rural que nos procura, inclusive, para ter alguns esclarecimentos, né, acerca de até onde ele pode ir para poder conseguir a posse legal da arma de fogo. E aí a gente faz uma análise estrita ali do caso concreto dele. Então, enfim, ocupação lícita é um dos requisitos. Outros dois requisitos importantíssimos. Laudo psicológico, laudo psicotécnico, e o laudo de capacidade técnica de manusear arma de fogo, que é o laudo de tiro, né? Você tem que saber atirar, você tem que passar no teste psicológico e assim que aprovado, você vai ter acesso à arma, né? Atirar, a poder apresentar sua documentação para a Polícia Federal ou para o Exército, assim, deferir a sua posse de arma de fogo, certo? Então, esses são os requisitos gerais. Mas para aquele que quer ser atirador esportivo, CAC, tem outros requisitos, tal como se filiar a um clube de tiro, possuir um segundo endereço. Se ele tem um segundo endereço, ele pode, assim, incluir aquele segundo endereço para, sendo como seu, né, sendo seu endereço, para que você possa ter a arma num local, no endereço de guarda, onde ela deve dormir toda noite, e o outro endereço, caso você tenha que se deslocar para aquele local, você poder levar sua arma de fogo desmuniciada, desalimentada, né, com o carregador sem munição, isso é importante dizer, com a munição em embalagem própria, assim diz o decreto, também a portaria 166 reafirma isso. Então nós temos que seguir as regras. Você quer ter uma arma legal? Seja legalista, siga as regras. Não deixe fazer aquilo que você tem vontade, do que você queria ser, que você queria deslocar com a sua arma até determinado ponto, vista violência urbana. Não. Siga as regras, que é mais prudente, é correto, né? E nós não devemos, nós que pregamos tanto pelo armamentismo no Brasil, nós temos que ser referência para aqueles outros que não tenham argumentos contra a gente, né? Também declaração de que você deve competir ou treinar pelo menos 8 vezes por ano no clube de tiro. Então isso é um requisito também para ser atirador esportivo. Então, da posse ao porte de arma, né? Nós temos aqui a posse, esses requisitos primeiros que eu falei. A posse pelo Exército é esses outros requisitos complementares que eu falei agora, esses 3 últimos, né? Serve tanto para um quanto para outro, sendo que o CAC tem esses 3 requisitos a mais. E para ter o porte de arma de fogo? Para você transportar a sua arma, para você portar ele na cintura, é necessário que a Polícia Federal, somente a Polícia Federal, autorize você andar armado. Então não é para qualquer um. Não é nem para o CAC, não é nem para aquele que tem a posse de arma. Você tem que ter o porte de arma. E o que a lei fala a respeito disso? A Lei 10.826, do ano de 2003, fala que são somente 2 condicionantes aqui para você portar arma de fogo. Primeira delas, ou uma delas, né, é você ser ameaçado. Essa ameaça tem que ser uma ameaça real. Não é você se sentir ameaçado. Tem que ser uma ameaça de morte, por exemplo,
né? Ou o exemplo mais específico, que seria ameaça de morte. E outro requisito seria risco da profissão. Mas não é um risco genérico, tem que ser um risco real. É um risco que a sua profissão, pela profissão que você exerce, é necessário você portar a arma de fogo, porque hoje você está numa situação, você precisa se deslocar, devido à sua profissão você é muito visado, vamos dizer assim, então não pode ser de uma forma genérica. Ah, todo produtor rural tem direito a porte de arma? Não, não é todo produtor rural. Vamos dar outro exemplo aqui. Todo advogado, pela sua profissão, tem direito a porte de arma? Não, não há regulamentação nesse sentido. Então vamos colocar os pingos nos is aqui e vamos andar corretamente. Então eu queria deixar um recadinho aqui. Aconteceu na data de ontem, dia 11 de março, hoje é dia 12. Ontem aconteceu por volta de umas 9 horas da noite, a polícia militar abordar uma pessoa. Essa pessoa estava alcoolizada, já nem podia, né, já nem deveria estar portando arma de fogo, ainda que tivesse o porte de arma, certo? Essa pessoa não era atirador esportivo, graças a Deus, então os atiradores esportivos estão fora dessa mancha desse cidadão, né? E ele não tinha o porte de arma de fogo, ele tinha o registro legal da arma, essa arma nunca deveria ter saído da casa dele, a não ser com autorização da Polícia Federal para ir fazer uma manutenção, por exemplo, ou eventualmente ir para o clube de tiro, mas com autorização com data e horário específico, ou pelo menos a data específica, uma data específica. Então, assim, não vamos vacilar, não vamos fazer a coisa errada, vamos fazer aquilo que a lei prevê. E se você não tem conhecimento, nos procure. Nós temos a qualificação necessária, meu nome é Dr. Márcio Braga, justamente para poder dar um embasamento legal, né, jurídico, até por ser advogado e presidente do clube de tiro. Nesse sentido, nós estamos aqui para contribuir. Está aqui vários certificados, né? Está aqui Marcos Polon, da posse ao porte de arma, deputado federal pelo Mato Grosso do Sul. Também aqui Dr. Paulo Bilinski, né? Deu um curso sobre defesa armada, certo? Tem outros certificados aqui. Thiago Almeida, um competidor a nível nacional. Aqui, um curso que eu fiz lá em Brasília de instrutor de tiro e outros certificados aqui de outros treinamentos diversos que nós já tivemos aqui na nossa cidade, no nosso clube de tiro esportivo de Tucuruí. Então estejam com a gente, saiba mais, queira saber aquilo que você tem por direito e você vai ser bem sucedido. Você não vai ser pego em nenhum momento, porque você vai estar sempre de maneira legal. E não deixe de curtir, de seguir a gente aqui no canal, ative as notificações para que você receba o nosso conteúdo, certo? Detalhe, a pessoa que foi presa ontem foi presa com uma TS9, uma Taurus Strike 9mm. Com o decreto de janeiro de 2023, o presidente colocou armas do calibre 9mm, por exemplo, vamos falar específico aqui da TS9, como calibre restrito. Então essa pessoa, além de que não deveria estar portando a arma, estava portando sem autorização, portanto, e portava ainda essa arma que hoje, no caso ontem, ele foi preso, de calibre restrito. Ou seja, nem o delegado de polícia pode arbitrar fiança no âmbito ali da delegacia. Tem que ir para juízo, tem que responder ao processo criminal. A gente sabe que as pessoas, quando chegam na delegacia, é até uma determinação para que não fique preso na delegacia, só aqueles detidos, às vezes para poder dar um depoimento, ou ver se vai liberar ou não. Mas preso que deve responder o processo, ainda que depois seja em liberdade, ele deve ser encaminhado para o presídio. Então essa pessoa, muito provavelmente hoje, deve estar indo para o presídio, se já não foi. Então assim, depende do juiz liberar ele ou não. Provavelmente haja liberação, mas não haverá a restituição nesse primeiro momento da sua arma. Por quê? Ele portava e a Polícia Federal vai ser comunicada a respeito disso.
pelo juízo ou pelo delegado de polícia? Muito provavelmente pelo juízo, né? Vai ser determinado aí a apreensão da sua arma, já foi, né, a apreensão da sua arma, e a pessoa vai responder por aquilo que cometeu, né? Houve uma ilegalidade e as pessoas respondem pelos seus atos, tá bom? Então fica a dica aí, sigam as normas, sigam a legislação de maneira geral. A legislação aqui é esparsa, uma hora tem portaria, outra hora tem decreto, outra hora tem lei, como nós comentamos em outro vídeo nosso aqui sobre uma lei, um projeto de lei que quer excluir ou acabar com os CACs no Brasil, etc. Mas isso aí é um outro assunto que nós vamos nos debruçar num outro determinado momento. Então, sigam as regras aqui, você não vai se arrepender, tá bom? Dr. Márcio Braga aqui, Tucuruí, Pará. Um abraço.